O nosso Deus é poderoso, e essa é a palavra do coração do Pai para os nossos corações nessa noite. Salmo 146, 5 a 9, vamos ler. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus, que faz os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro. Ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Pode deixar esse último versículo na tela, por favor? Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra. Fala conosco através dela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem-aventurado aquele que tem o Senhor Deus por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor, o Senhor que fez os céus, a terra, o mar, tudo que neles há. Esse texto, ele fala de uma grande verdade. Deus é poderoso. Ele fez os céus, Ele fez a terra, Ele fez o mar, tudo quanto há. É uma referência de que não há impossíveis para Deus, que Deus é extremamente criativo, Deus é extremamente ilimitado, que faz todas as coisas. O Senhor, Ele guarda o órfão, Ele guarda a viúva, Ele alimenta o faminto, o Senhor solta os encarcerados, o Senhor faz justiça aos oprimidos. Pontos que nos fazem ver que esse Deus que faz todas as coisas se importa com os seres humanos nas suas limitações, órfãos, limitados, abandonados ou sem quem os ampare, encarcerados, acusados, condenados, errados, com uma vida limitada pelas cadeias, famintos, o retrato de seres humanos necessitados de uma graça e misericórdia. E o texto que diz que Deus fez todas as coisas, diz que Ele age em favor desses seres humanos com problemas. Mas não só esses problemas, todos os problemas. Nós podemos, de repente, não sermos órfãos, mas nós somos tão necessitados da paternidade de Deus. Nós podemos, de repente, não estarmos famintos, materialmente, mas nós estamos famintos de tantas coisas. Nós podemos, às vezes, não estar encarcerados lá no Xuri, lá em Viana, lá em qualquer presídio, mas nós estamos, às vezes, estão encarcerados em tantas coisas, problemas emocionais, problemas físicos, dívidas, circunstâncias adversas, tantos problemas que nos encarceram, tantas cadeias sem grades que nos prendem. Então, esse Deus poderoso que faz todas as coisas, é o Deus que olha por todos os seres humanos. E benditos somos nós, se colocarmos a nossa esperança nele. E esse texto específico, o versículo 9 diz, o Senhor guarda os estrangeiros. Na minha tradução ele diz, o Senhor preserva os peregrinos. Todos nós somos peregrinos. Todos nós somos estrangeiros. Billy Graham disse uma frase uma vez, o falecido Billy Graham, um dos maiores evangelistas do planeta, que o planeta já conheceu, que morreu com 100 anos, que ganhou mais de 5 milhões de almas para o Senhor Jesus, que revolucionou o Ocidente. Ele disse, essa terra não é minha casa, a minha casa é o céu. Nessa terra, eu estou só fazendo uma viagem, como um peregrino. Sabia que a sua casa não é aqui? Sabia que sua casa não é a terra? Sabia que o seu destino final não é esse planeta? Sabia que você não é desse planeta?
Não estou falando que você é um ET, não. Mas estou falando que a sua concepção é celestial. Para onde você está indo? Quem está indo para o céu aqui, levanta a mão, diga amém. E aonde você vai ficar a eternidade toda? Ou quando chegar no céu você vai pedir Jesus para voltar para a terra? Claro que não. Depois que acabou aqui, você vai para o seu destino final. Então, entenda uma coisa, todos nós somos peregrinos. Todos nós somos estrangeiros nessa terra. Quem está entendendo, diga amém. E o que o texto diz em relação a nós? O Senhor preserva os peregrinos. Essa vida é uma viagem, gente. E Deus tem o compromisso de nos preservar. Deus tem o compromisso de nos conservar com vitalidade. A preservação, ela diz que a corrupção não prevalecerá. O que é preservado não é corrompido. O que é preservado é guardado intacto, protegido, tanto que tudo que se trata com preservação tem a ver com conteúdo e embalagem. Tem a ver com caixa, tem a ver com cofre, tem a ver com refrigeração, tem a ver com elementos que protejam da imune destruição. E se o Senhor fala que Ele preserva o peregrino, o Senhor está dizendo para mim e para você, não se preocupe com essa viagem, você vai chegar lá intacto. E antes do salmista falar isso, ele mostrou quem é Deus, que fez os céus, que fez a terra, que fez o mar. Nós precisamos nos relacionar com Deus a partir desse princípio. E esse relacionamento a partir desse princípio vai trazer para o nosso coração uma tranquilidade inabalável. Quando as adversidades da vida vierem para tentar nos corromper, nos destruir, nós nos lembraremos que nós estamos servindo ao poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Eu acho muito interessante como esse hino foi feito. Esse hino foi feito há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, quase 30. E o irmão que fez esse hino era um pedreiro. E eu lembro que eu tenho um colega em comum entre ele e é meu colega também, que conhecia ele antes dele gravar esse hino e dizia, como várias pessoas diziam, esse cara pode ser tudo, menos músico, que é o pastor Cirilo. E o pastor Cirilo ficava lá peneirando as areias, mexendo as massas e cantarolando, poderoso Deus. E dizem os mestres na música e na afinação que ele cantava desafinado. Eu não sei, mas dizem eles que ele cantava desafinado. E todo mundo falava que ele era desafinado. E uma época onde as músicas tinham no máximo 5 minutos, o pastor Cirilo vai e grava uma música com quase 20 minutos, ainda coloca uma oração chorada no meio da música. De uma americana que não sabia falar português direito, e que mais soluçava do que cantava, do que orava. Tecnicamente, quem olhava para aquilo falava, isso não vai dar certo. Mas eu me lembro quando esse louvor varreu a nação brasileira. E edificou e nos edifica até hoje. E aquele que todos diziam, como músico ele é um grande pedreiro, até hoje é um dos maiores ministros de louvor e adoração, não só do Brasil, como de várias nações, e teve sua vida transformada. Por que eu estou contando isso? Porque o mais bonito na vida com Deus não é fazermos com Deus, é quando Deus faz através de nós. É quando nós temos a total e completa consciência de que não temos capacidade e que sozinhos estamos fadados ao fracasso. Mas temos fé no nosso coração de que Deus pode não só realizar os nossos sonhos, como usar os nossos sonhos para transformar vidas de pessoas ao redor da terra. Isso nos leva
a um posicionamento de tranquilidade, de essência, de propósito, de sabermos que Ele é poderoso, não só distante, não só lá o grande Criador de todas as coisas, mas que esse está preservando a minha vida, guardando o meu destino, direcionando o meu caminho, me livrando das armadilhas do diabo e conduzindo o passo a passo da minha vida. Essas verdades, queridos, têm que nos levar para uma tranquilidade nos nossos corações. Essas verdades têm que tirar a ansiedade da nossa alma. Essas verdades têm que colocar em nós uma certeza de que o melhor está por vir. Essas verdades têm que nos trazer uma certeza de que nele a gente pode confiar. Não podemos nos relacionar com Deus com um coração temeroso, com um coração abalado, com um coração que não confia, com um coração que quer prever todas as situações para não cair em nenhum problema. Ei! Você está viajando nessa terra, e essa terra é cheia de arapucas, armadilhas, cercas de arame farpado, poços de lama que você pode se afundar. Fica tranquilo. Nenhum deles vai te destruir, porque Ele preserva os peregrinos na sua viagem. Se você acredita nisso, aplauda o Senhor. Aleluia! Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Parece paradoxal, mas não é. Correr com paciência. Pensa comigo. Quem corre está ansioso, é ou não é? Quem está participando de uma disputa de corrida, não está ansioso para que o seu adversário não o ultrapasse? Quem corre fazendo exercício físico, não está doido para chegar no destino logo, porque não aguenta mais aquilo, está correndo. Que hora que acaba? Corrida não tem a ver com ansiedade, gente. Não tem a ver com fazer rápido, para acabar rápido, resolver rápido, terminar, concluir, finalizar, correr. Não tem tudo a ver com ansiedade. Mas a Bíblia diz, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. O que isso nos ensina? Que eu preciso utilizar a minha vida com total aproveitamento para fazer tudo de melhor para Deus, com Deus, mas com paciência no meu coração. Eu não perco tempo na minha vida. Eu aproveito as oportunidades, eu me concentro, eu me dedico, eu me entrego, eu vou. Eu não tenho morosidade, procrastinação, preguiça, não empurro com a barriga, não deixo para amanhã. Mas no meio de tudo isso, eu não me torno ansioso, massacrado pelas emoções negativas. Eu tenho paciência, eu estou fazendo o meu melhor com paciência no meu coração e sabendo que o melhor está por vir. Que se o fim não chegou ainda, é porque tem algo melhor me esperando. É porque se o problema está intenso, Deus está querendo me ensinar alguma coisa através disso. Nós mudamos a nossa ótica, nós mudamos o nosso foco. Ei, quando você pede a Deus paciência, você acha que Deus vai te dar o quê? Oportunidade de exercitar sua paciência. Quando você pede a Deus força, você acha que Deus vai te dar o quê? Uma injeção de anabolizante? Não. Adversidades para que você possa ser resiliente. Quando você pede a Deus alegria verdadeira, como a evangelista Thaís pregou quarta-feira passada, você acha que Deus vai te dar o quê? Adversidades, para que no meio delas
você possa decidir viver a alegria do Senhor. Quando nós somos peregrinos preservados por Deus, nós olhamos para a vida com esse enfoque, nós olhamos para a vida dessa forma, e nós continuamos a correr a carreira que nos está proposta. E correndo a carreira que nos está proposta, nós combatemos todas as distrações, nós não perdemos o nosso tempo. Algum de vocês viu lá no meu status hoje uma postagem? Quando eu estiver pronto, eu começo. Se vocês conseguirem baixar essa imagem aí do meu status, por favor, pega essa imagem. Eu achei muito interessante essa imagem. Uma menininha pequenininha dizendo, quando? Aí uma adolescente, eu. Aí uma mulher madura, estiver. Aí uma mulher velha, pronta. Aí uma caveira, eu começo. O retrato da procrastinação, vocês querem que eu mande aí ou vocês já conseguiram? Ali a assessoria é top das galáxias. Quando nós corremos com perseverança, a carreira que nos está proposta, a gente não procrastina na vida, a gente faz o que a gente tem que fazer, a gente ataca os problemas olhando ele de frente, a gente ora, a gente jejua, a gente geme na presença do Senhor, mas a gente acorda todos os dias, batendo no peito e declarando, existe um Deus poderoso morando dentro de mim, Ele é poderoso, Deus. Ele me leva, Ele me conduz, Ele me levanta, Ele me anima, Ele me empurra, Ele me cura, Ele me sacode, Ele me potencializa. Olha lá a imagem, que interessante. Quando eu estiver pronto, começa. Quem tem olhos para entender, entenda o que a charge quer dizer. Sua vida está passando. Não morra ansioso. Não fique parado olhando para trás, nem parado olhando para frente. Corra no seu presente, sem ansiedade no seu coração. E a única forma de você fazer isso é tendo a consciência de que quem te conduz é o poderoso Deus. O Deus que faz o incapaz capaz. O Deus que faz o fraco forte. O Deus que faz o triste feliz. O Deus que nos faz vencedores, ainda quando todos os nossos problemas não estão resolvidos como nós gostaríamos que estivessem resolvidos. O Deus que nos faz deitar e logo, logo pegar no sono, sabendo que só Ele nos faz descansar em segurança. Bem-aventurado aqueles que põem a sua esperança no Deus de Jacó, que criou os céus, a terra e o mar. Ele é poderoso Deus. Nós precisamos aprender isso, filhos. Nós precisamos viver o Evangelho dessa forma. Nós precisamos desenvolver essa confiança completa. O Deus que nós servimos é poderoso sobre todos os poderes. Sobre os céus. Deus é poderoso sobre os céus, amém? Daniel, capítulo 10, versículos 12 a 14, nos conta o episódio de Daniel. Daniel parou para orar, pedindo a Deus a bênção. E aí o anjo chega para ele, pode colocar nos textos, nós não vamos ler para ganharmos tempo, mas vocês podem acompanhar na tela o contexto. E o anjo chega para ele e fala, Daniel, desde o dia que você começou a orar, Deus liberou a bênção para você, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E Deus destacou Miguel, um príncipe dos exércitos de Deus, para me ajudar. E eu passei e cheguei até você, e a bênção aqui está. Daniel estava lá na beira do rio Dekel, quando acontece isso. O que isso comunica para nós? Existe um céu sobre nós, de extrema batalha espiritual, amém? Existem forças espirituais da maldade querendo reter as nossas bênçãos, querendo reter a nossa vida, querendo nos atrasar, querendo nos atrapalhar, trabalhando contra a nossa mente, colocando pensamento que não deve, tirando pensamento que deve, uma batalha, principados, potestades, dominadores do mal, uma organização satânica muito bem feita para travar a vida de meros mortais, mas ei, Ele é poderoso sobre esse céu, Ele manda e os demônios abrem. Como eu imagino quando Jesus chegou no inferno, meteu a porta, pé na porta, pau! Dá cá, diabo, a chave da morte. Dá cá, a chave da vida eu já tenho.
dá cá a chave da morte, porque você não é dono de nada, nem da sua casa. Eu sou dono do céu e sou dono do inferno. Não foi o que Jesus fez? Quando ele estava nos 3 dias da sua sepultura, ele foi no inferno, libertou os espíritos que estavam em cadeia, que no tempo de Noé não alcançaram a salvação, e tomou das mãos de Satanás a chave da morte. Sabe por quê? Ele tem poder sobre o céu, ele tem poder sobre os principados, ele tem poder sobre as potestades, ele tem poder sobre o inferno, ele tem poder sobre Satanás. Eu gosto muito do testemunho de uma irmã lá do Rio de Janeiro, que na favela, não sei se da Rocinha, do Ano Alemão, da Cidade de Deus, numa dessas, tinha um trabalho social. E aí, era 5:30 da manhã, ela estava orando no barraco onde ficavam as crianças, e falando: Deus, nada tenho para dar de café da manhã para essas crianças. E o menino, voltando do movimento do tráfico, ouviu a oração, chegou lá para fazer o acerto de contas com o chefe do morro, e disse para ele: olha, a tia lá do projeto social está orando lá, eu passei a ouvir ela orando, falando que não tem café da manhã para dar para os meninos. O traficante pegou um bolo de dinheiro, colocou na mão dele e disse: vai lá no asfalto, meu irmão, carioca, né? Vai lá no asfalto, meu irmão, compra pão, presunto, mussarela, leite, leva os pães, lá de Queimados, e entrega para a irmã e fala que foi Satanás que mandou entregar. O menino obediente foi lá e fez aquela compra, colocou na Fiorino, subiu o morro, abriu a porta, já era 6:30 da manhã, mais ou menos, as crianças estavam acordando, bateu na porta, a irmã veio, ele falou: tia, Satanás mandou entregar os pães, o leite, o presunto, as frutas. Ela falou: mande dizer a Satanás que quando Deus manda, até o capeta obedece. Bota o lanche das crianças para dentro. Ele tem poder sobre os demônios, ele tem poder sobre o que ele quiser. Entenda isso. Quando você estiver batendo a cabeça na parede, quando você estiver no limite, quando você não vê solução para a situação, não arranque os seus cabelos, não. Se assente. Não pare de correr a sua carreira, olhando firmemente para Jesus e diga: Jesus, isso não é nada para o Senhor. O Senhor tem poder sobre os céus. O Senhor tem poder sobre a terra. Lá em Números, capítulo 16, versículos 28 a 24, nos conta a história da rebeldia de Corá, Datã e Abirão contra Moisés. E o resumo da conta: eles queriam destruir a liderança de Moisés, se levantaram com uma rebeldia. Moisés reúne todo o povo de Israel e ora para que Deus defina quem é verdadeiramente ungido do Senhor. E a terra se abre. Tem milhares de pessoas reunidas ali, naquele momento. Olha lá, Números 16, 24, para frente. A terra se abre e engole a casa dos 3, a família e os coligados com eles na rebeldia. E diz a Bíblia que mais de 250 pessoas morreram engolidas pela terra naquele dia. E imagina isso, gente. Imagina isso. A terra abrindo, engolindo galera, fechando. Porque Ele tem poder sobre a terra. Se Ele quiser abrir a terra para engolir os seus inimigos, Ele abre. Ele rasga. Ele faz o que Ele quiser. Ele é Deus. A gente esquece quem Ele é, porque nós nos referenciamos nas nossas adversidades. Já pararam para pensar quantas vezes a gente coloca Deus na caixinha humana? A gente diminui Deus contando para Ele o tamanho dos nossos problemas. Falando: Deus é grande demais, Deus é impossível demais, eu não quero mais, não aguento mais. Já percebeu? Que quando você está na pior, você só faz coisas erradas. Vocês pensaram outra coisa aí, eu não vou falar isso. Vocês já perceberam que quando a gente está na pior, a gente só faz coisas erradas? Está triste, já peca, ainda que seja enfiar a cara e comer uma caixa de chocolate da garota, já é pecado, gula. Estou triste, é chocolate. Estou triste, é chocolate. Estou triste, é chocolate. Come. Aí fica empazinado. Aí fica consolado. Pecado.
É na depressão que a gente desiste das coisas. É na angústia que a gente para de caminhar, que a gente para de perdoar, que a gente chuta o nosso ministério, que a gente chuta o nosso trabalho. Já perceberam que é assim? Por quê? Porque a gente bota Deus na caixinha das nossas adversidades, mas Ele está fora da caixa. Quando a postura correta deve ser você de dentro da caixa olhar e falar: ei, Ele é poderoso sobre o céu. O que é a caixinha desse problema para Ele? Sobre a terra, Ele é poderoso sobre o mar. O poder sobre o mar é maravilhoso. Até preguei isso ontem lá em Santo Antônio, na consagração de uma pastora que a gente teve a oportunidade de realizar. Foi lindo. O pastor Alisson estava lá comigo. Quando Pedro vê Jesus, ele dá o primeiro passo e pisa na água, não é? Ele não pisou na água? Mas quando ele dá o segundo passo, o que acontece? O que acontece, gente? O que tem de diferente entre o primeiro e o segundo passo? O que tem de diferente? O que está aqui dentro. O que está aqui dentro. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o ser humano é vulnerável. Na mesma hora que ele dá um passo com fé, ele dá outro sem fé. E ele afunda. O que vai resolver os seus problemas e operar os milagres na sua vida não é o seu desespero, as suas lágrimas, os seus gritos. O que vai fazer a manifestação do poderoso Deus na sua vida é a sua fé. Mas eu aprendo uma outra coisa, que quando o ser humano é vulnerável, Cristo continua sendo sobrenatural. Porque o primeiro passo foi com fé, o segundo foi sem fé e ele afundou, consequência da incredulidade. Mas o que estava estendido para ele na hora que ele afundou? O texto não diz que Jesus tocou nele no primeiro passo, diz? Por quê? Quando você está com fé, Jesus só te olha. Vai lá, meu filho. Vai lá, meu filho. Vai, que eu estou te vendo. Anda sobre as águas, pula sobre os montes, mergulha nos profundos mares, sobe às alturas e voa como águias, multiplica por peixe, faz as mesmas obras que eu fiz, ei, e faz elas maiores ainda. Você entendeu? Eu estou aí. Mas quando nós somos incrédulos, Ele fala: ele está fraco, na mãozinha. Ele precisa de ajuda. Ele precisa que eu segure. E não só segurar, ele precisa que eu carregue no colo. Vem cá, Diogo, mais magrinho aqui. Anda. Vem cá, Luiz, ajuda aqui. Anda, Diogo, anda. Anda, Diogo. E quando a gente está fraco, Ele carrega no colo. Cai não. Os braços do papai são fortes. Então Ele te segura. Ele te abraça. Ele te ampara. Isso Ele fez com Pedro. Puxou aquele homem zarrão lá do fundo das águas. Isso me faz aprender uma outra coisa. Quando nós focamos na adversidade, a gente afunda bem do lado da possibilidade. Jesus estava ali, no primeiro momento Pedro focou em Jesus, esqueceu adversidades. Primeiro passo, first pass. Certo aí, meus professores de inglês? Focou nas adversidades. Segundo passo, afundou. Jesus tirou. Foi andando com ele de mãozinha dada sobre as águas. Porque até eles entraram no barco, eles deram mais um. Talvez mais um passo. Aí Jesus colocou o pé assim no negócio do barco. Levantou e entrou com Pedro. Vento, cala-te. Mar, acalma-te. Eu sou o poderoso Deus. Tenho poder sobre vocês. E aí os discípulos dizem:
What is? Quem é esse que até os ventos e os mares Ele manda e lhe obedece? Eles já não tinham visto Jesus fazer milagres? Curar cego, levantar paralítico, curar leproso, multiplicar pão e peixe? Como que eles perguntam quem é esse? Ora, eles sabiam quem era ele. Por que eles perguntaram? Porque existe uma diferença, preste atenção, no milagre que você testemunha e o milagre que você vivencia. E eu quero dizer para você que nessa noite o Espírito Santo me manda te dizer: eu faço milagres para você vivenciar agora. Se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus.